Você já se pegou pensando, tipo assim, será que eu tô tomando as melhores decisões com o meu dinheiro? Ou será que as minhas emoções estão mandando mais que a planilha? É bem por aí mesmo. Ah, E essa é a grande sacada do livro que a gente vai dissecar hoje. A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. A gente recebeu um monte de material seu sobre o livro, e a ideia é mergulhar de cabeça nesses insights para entender como a nossa mente impacta as nossas finanças. e já de cara o House de dar um chega pra lá naquela ideia de que finanças é só a matemática fria e calculadora. É tipo, você preenche a fórmula mágica e pronto. Sai a resposta do que você tem que fazer. Mas e o nosso histórico com dinheiro? E as nossas experiências de vida? Cadê isso tudo nessa equação? Tipo, ele fala, né? Educação financeira é ensinada em grande parte como campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. É como se a gente ignorasse completamente que cada um carrega uma bagagem emocional e financeira totalmente diferente. E aí que a história pessoal acaba sendo muito mais importante do que a taxa Selic para a gente entender as decisões financeiras. Imagina só você tentar decifrar o comportamento dos investidores durante um baita de um mercado em baixa. Sem levar em conta as ondas de ganância, insegurança e até o otimismo exagerado que sempre rolaram nos mercados. Impossível. É por isso que a gente precisa olhar para trás para entender o presente e tomar decisões mais conscientes no futuro. A nossa experiência com o dinheiro molda completamente a nossa visão financeira. Tipo, o Hauser coloca, suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Nossa, que forte isso, né? Faz muito sentido. Imagina só quem viveu uma época de hiperinflação. Essa pessoa vai ter um medo danado da desvalorização do dinheiro. Muito mais do que alguém que cresceu numa economia estável. Ou então quem viu os pais perderem tudo numa crise financeira. Provavelmente vai ser muito mais avesso a riscos. E é por isso que as lições de finanças que a gente aprende em casa variam tanto de geração para geração. Total. Nossos pais viveram em épocas diferentes economias, diferentes mercados de trabalho completamente distintos. Cada um carrega um manual de instruções financeiro totalmente único, moldado pelas suas próprias vivências. E aí, independente do nível de conhecimento técnico em finanças, entender esses gatilhos psicológicos é essencial para tomar decisões mais inteligentes. E já que a gente está falando de coisas que a gente não controla totalmente, o livro também explora a relação entre a sorte e o risco. Que às vezes a gente confunde, né? Ou subestima completamente. O Robert Shiller, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chegou a dizer: "Eu gostaria muito de entender melhor o papel exato que a sorte desempenha em resultados bem-sucedidos." E se um cara com a bagagem dele se questiona sobre isso, imagina a gente. É a pura verdade. Lembra do Cornelius Vanderbilt, o magnata das ferrovias? Assim. A história dele é sempre contada como uma baita vitória da visão e da ousadia. Mas será que só isso explica o sucesso dele? Será que ele não teve uma ajudinha da sorte? A conjuntura da época, as oportunidades que apareceram. Tudo isso com certeza contribuiu. Ou a House usa o exemplo da bolha das empresas.com para ilustrar isso. Como aqueles sucessos meteóricos de curto prazo podem esconder riscos enormes. É tipo um castelo de cartas que desmorona rapidinho. Ele fala, a linha que separa o ousado do imprudente pode ser bastante tênue e muitas vezes ela desaparece quando não damos o peso adequado ao risco e à sorte. E essa linha some de vez quando o foco é só no curto prazo, no dinheiro rápido. Igual aconteceu na época da bolha da internet. É por isso que é tão importante ter uma visão de longo prazo e equilibrar ousadia com prudência. E essa coisa da perspectiva também é muito interessante, né? Totalmente. Dependendo do ponto de vista, o mesmo resultado financeiro pode ser visto como pura genialidade. Ou como um golpe de sorte. É algo para a gente refletir bastante. E outra coisa que me chamou a atenção no livro foi a questão da busca incessante por mais. Essa busca sem fim. Quando a gente finalmente vai sentir que tem o suficiente. E o perigo de não definir essa linha de chegada. É, cara, uma A armadilha. armadilha de nunca se sentir satisfeito. E aí você entra num ciclo vicioso de querer sempre mais. O Umbauso coloca, para uma parcela crítica da nossa sociedade que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. Esse é o conceito fundamental e poderoso. E ele usa uns exemplos bem chocantes, né? Tipo o Rajat Gupta e o Bernard Madoff. Gente que já tinha fortunas absurdas. Eles se envolveram em esquemas ilegais para ter ainda mais. E acabaram perdendo tudo. É a prova de como essa ambição descontrolada pode cegar a gente pro que realmente importa. E aí entra aquela coisa do paradoxo do carro caro. A gente acha que é dinheiro para mostrar para os outros que a gente é bem-sucedido. Que a gente merece ser amado e admirado. Só que, na verdade, a galera que tá vendo seu carrão do ano pode não estar te admirando de verdade. Eles podem estar usando o seu sucesso como parâmetro para medir as próprias frustrações. E aí entra naquela
de querer ter a mesma coisa para eles serem admirados. É tipo um ciclo vicioso de comparação e insatisfação. E aí que o Hauser faz uma distinção importante entre riqueza e fortuna. Riqueza é aquilo que a gente ostenta. Bens materiais, carros, joias, roupas de marca. Fortuna é o que a gente não vê. É a grana guardada nos investimentos a longo prazo, segurança financeira. Ele fala, fortuna são os carros de luxo não adquiridos, os diamantes não comprados, os relógios não usados, as roupas deixadas nas aras e o assento na primeira classe recusado. Uau! Essa frase é poderosa. E para quem está se sentindo meio perdido com tanta informação, o recado é, defina o seu suficiente. O que te faz sentir tranquilo e em paz com as suas finanças? E para construir essa fortuna invisível, o tempo é o nosso maior aliado. Principalmente quando a gente coloca os juros compostos para trabalhar a nosso favor. É a mágica da multiplicação. O Housel explica bem isso, né? A composição não depende da obtenção de grandes retornos meramente bons mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em períodos de caos, e incerteza se saíram sempre melhores. É a consistência que leva a gente mais longe. É como se a gente comparasse somar com multiplicar. Se você fica só somando o crescimento, é bem devagarinho. Mas quando você multiplica, aí o negócio dispara. Os juros compostos são essa força multiplicadora dos nossos investimentos no longo prazo. E ter um plano é fundamental, claro. Mas o mais importante é ter um plano B, Um plano para quando o plano ara de errado. porque imprevistos acontecem, né? No mundo das finanças, então, é quase uma certeza. A crise de 2008, por exemplo, Mostrou que mesmo os planos mais bem elaborados podem ser impactados por eventos totalmente inesperados. e aí que entra a importância da margem de segurança. Aquela gordurinha financeira que a gente deixa para se proteger dos imprevistos. O Asel coloca de um jeito bem pessoal. Se eu tivesse que escolher, não trocaria uma única noite de sono pela chance de aumentar meus lucros. É priorizar a tranquilidade em vez de correr riscos desnecessários. E essa margem também nos blinda da ilusão do fim da história. A gente tende a achar que os nossos objetivos financeiros de hoje vão ser os mesmos para sempre. Mas a vida muda, né? As prioridades mudam, os sonhos mudam. E ter essa folga financeira nos dá flexibilidade para ajustar o rumo quando a gente precisar. E por falar em futuro incerto, o livro também alerta para a gente tomar cuidado com as previsões. Tanto as previsões econômicas quanto as do mercado financeiro. Nem os especialistas acertam sempre. O Hauser lembra, coisas que nunca aconteceram antes sempre acontecem. O futuro é uma caixinha de surpresas. É melhor a gente se preparar para lidar com diferentes cenários do que apostar todas as fichas em previsões. E ele também critica o viés negativo que a gente vê na mídia. Parece que notícia ruim dá mais ibope. Mesmo quando, no geral, as coisas estão melhorando. Vocês falam, né? O ressoar constante do pessimismo geralmente abafa qualquer canção triunfalista. É importante ter essa consciência para não se deixar levar pelo medo, pelo pessimismo. Principalmente quando a gente está tomando decisões importantes sobre o nosso dinheiro. E para finalizar com chave de ouro, a gente precisa destacar a importância de entender o nosso próprio jogo financeiro. Essa é a cereja do bolo. O Housel enfatiza. Ingenuamente, investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. Cada um tem os seus objetivos, o seu horizonte de tempo, a sua tolerância a riscos. Lembra da bolha das.com? Quem investia no curtíssimo prazo podia estar ganhando dinheiro com a volatilidade das ações. Enquanto quem tinha uma visão de longo prazo via aqueles preços inflados como uma bomba relógio. Eram jogos completamente diferentes. E a grande sacada é essa: entender qual é o seu jogo. Saber quais são as suas regras, os seus objetivos e as suas estratégias. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu hoje, a psicologia tem um papel fundamental nas nossas finanças. A gente precisa aprender a lidar com a sorte e com o risco. Definir o que é suficiente para ter mais tranquilidade. E usar o tempo e os juros compostos a nosso favor. Ter uma margem de segurança para lidar com os imprevistos. E não se deixar levar para previsões e pelo pessimismo da mídia. E, acima de tudo, entender o nosso próprio jogo financeiro. Com essas dicas, você tem tudo para tomar decisões mais conscientes e inteligentes com seu dinheiro. E, para terminar, fica a reflexão do Morgan Housel. Será que o objetivo final da educação financeira é só ter muito dinheiro? Ou será que é alcançar a independência e a paz de espírito